A infância é cada vez mais curta, a exposição da imagem e a reprodução de comportamentos pertencentes a adultos. O Opinião de hoje tem como tema a erotização infantil. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui o presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, deputado Carlos Antônio, do Partido Solidariedade, e a psicanalista especialista em crianças e adolescentes, Carla Patrícia Rosa. Obrigada pela presença de vocês. Carla, quais são as principais características que pode facilitar a identificação da erotização infantil? Bem, a erotização infantil é algo tão comum nos dias de hoje, né? A gente percebe na forma da postura do comportamento das crianças, né? Para a gente falar de criança, a gente está falando de uma fase de infância, desenvolvimento infantil, que vai dos 0 anos aos 12 anos de idade. E aí a gente percebe crianças com 4, 5 anos hoje, vestindo saias curtas, usando sapatos altos, cantando músicas, né? E tendo ídolos da mídia como que provocam, que enfatizam, né, uma sexualidade muito precoce, né? Então nós temos crianças que cantam na boquinha da garrafa, poderosas, e toda essa mídia hoje da sociedade de consumo, do sistema capitalista em que a gente vive, promove, né, e elucida ainda mais a cada dia essa erotização infantil, tornando crianças reféns e alvos, vamos dizer assim, de todas as perversidades existentes no mundo adulto também, como a pedofilia, né, como a gente vai ver o cyberbullying e vários outros aspectos. Tudo isso vai contribuir para quê? Para que a personalidade, a constituição do caráter, a personalidade dessa criança fique afetada e vai influenciar na construção, no desenvolvimento dela na fase jovem adulta. Como que você acredita que os pais, que tipo de comportamento eles podem se atentar para não deixar que essa erotização infantil ocorra com seus filhos? É muito complexo isso hoje, porque a gente se pergunta, né, se é a família que não sabe se defender contra o marketing e a publicidade hoje, né, dessa sociedade de consumo que se impõe e que é bem forte, né? A publicidade hoje em torno de crianças e adolescentes, ela é muito mais requisitada e muito mais em alto índice elevado pelos dados do que da próprios adultos. Hoje se investe muito mais em marketing para crianças e adolescentes no ramo de sapatos, roupas, por exemplo, do que para adultos. Então, a gente percebe, né, que esse público se tornou alvo, né, e a gente pergunta se a família tem como se defender disso, né, e se proteger disso, porque muitas vezes a gente percebe que a família também não sabe muito bem o que fazer diante dos pedidos, da demanda, né, de todo esse consumo. Mas um dos pontos importantes é perceber quando a criança já começa a demonstrar características ou pedidos que é fora do comportamento padrão de uma criança da idade. Como assim? Uma criança de 4, 5 anos, que não sai às vezes da frente da televisão de alguns programas que trazem cenas eróticas ou que incentivam, né, essa erotização, esse desenvolvimento sexual muito precoce. Crianças que têm como ídolos, né, figuras adultas ou figuras que incentivam também essa sexualização precoce. E quando a criança começa a demonstrar no próprio comportamento dela uma dependência tanto da televisão quanto das mídias, né, de toda essa parte de internet. Um dos fatores que eu sempre alerto os pais é para estar sempre acompanhando, conversando e monitorando aquilo que os filhos estão fazendo. Não tem como a gente blindá-los numa redoma de vidro e querer que eles não participem dessa sociedade. Mas sim acompanhá-los, esclarecer, sempre tirar dúvida quando eles chegam com alguma coisa nova da escola, com comentário às vezes que você percebe que eles não têm um bom discernimento, mas estão assimilando aquilo como comportamento. Então, o diálogo é a melhor ferramenta e também colocar regras, né? Criança foi feita para brincar, criança foi feita para sujar, para pular, né, para correr e não para ficar na frente de uma televisão e nem para ficar na frente de uma câmera ou um espelho fazendo poses sexuais como a gente vê hoje. Deputado, até antes do início do programa, nós estávamos conversando e o senhor destacou que acredita que esse problema da erotização infantil seja um problema cultural, é isso? Exatamente, eu tento explicar por quê. Durante anos, Jean Piaget fez
né, estudos a respeito do comportamento da criança, fase a fase, né? Durante anos a gente acompanhou isso. Só que hoje o comportamento da família, ele é bem diferente. Hoje a família quer pular etapas, né? Vou dar um exemplo aqui muito claro. Quando a criança, quando o filho ou a filha chega à idade de 4, 5 anos, o pai e a mãe quer definir o sexo dela. Quer saber se realmente o filho é homem, começa a incentivar, começa, né, a brincar, fazer certos tipos de brincadeiras, testando a criança para ver que tipo de reação ela tem. E o mesmo ocorre com relação no caso específico de ser uma menina. Então, eu acho que a família hoje, ela tem muita culpa nisso, porque ela quer pular a etapa, ela quer, nem digo pular, ela quer antecipar a fase da criança, ela quer antecipar, quer descobrir logo. Tanto é que a doutora há pouco comentava com a gente, essa questão de 4, 5 anos, já tem menino de mini saia, já tem menino usando batom, né? Todos os tipos de maquiagem, né? O homem é incentivado, né? O menino, melhor dizendo, na fase de 4, 5 anos, ele é incentivado a tentar mostrar que é homem, né? De certa forma. Então, eu acho que essa antecipação da idade erótica infantil se dá muito mais por uma questão de... Talvez, não sei se é modernidade, se é uma questão de ansiedade dos pais de querer ver realmente qual é o comportamento do filho ou da filha. Doutora, quais são os principais incentivadores desse tipo de comportamento hoje em dia? No consultório é possível identificar quem são essas pessoas? Sim. É muito notório, né? E se a gente parar um pouquinho para perceber a nossa volta, a gente vai começar a identificar, né, esses fatores que levam a essa erotização infantil e esse desenvolvimento sexual, vamos dizer assim, precoce. Na verdade, a família é a primeira base e o primeiro, vamos dizer assim, elo que essa criança tem após o nascimento. Então, é claro que essa família ela vai ter uma grande influência no desenvolvimento da constituição dessa personalidade, do caráter, do desenvolvimento dessa criança. Porém, hoje, cada vez mais, a família está um pouquinho ausente dessa criação total desses crianças e desses adolescentes. Hoje, tanto os pais, quanto, né, o pai e a mãe trabalham e muitas vezes essa educação primária, que seria particularmente somente da família, ela é também terceirizada. O que a gente percebe é que todas as instituições educacionais, né, todos os meios em que a criança está inserida, né, são responsáveis por esse desenvolvimento precoce. Mas um fator que me chama muito a atenção é que muitas vezes o que mais eu percebo na clínica, no consultório, com essas crianças e adolescentes, não é simplesmente só a família ou só a escola. É os meios de comunicação, a mídia, o acesso fácil hoje à internet, a toda a tecnologia, porque hoje uma criança de 2 anos sabe mexer em tudo no computador, em tudo no smartphone. Criança de 4, 5 anos hoje tem o próprio smartphone, né? Onde ela acessa praticamente tudo que ela quiser. O acesso é livre, né? É livre, né? E a gente sabe que existem coisas boas, mas também existem coisas perigosas ruins. E ruins nesse meio da comunicação. Bem, mas o que mais influencia que eu vejo são o quê? A mídia, a comunicação, o marketing. A todo momento, as crianças são bombardeadas com publicidade, informação, mesmo os canais privativos, né, onde tem um programa melhor direcionado para a idade adequada da criança, mas há um bombardeio, entendeu, de publicidade, de propaganda, de consumo, incentivando a criança a todo momento a consumir algo, um brinquedo, né, ou seja, a maquiagem, a roupa, o sapato, qualquer coisa que instigue a ela e dê a ela um prazer maior. Diante disso, muitas vezes os pais se sentem meio que sem saber o que fazer, para barrar, para colocar limite e negar a essa criança diante de um mundo cheio de tanta oferta. Os pais também chegam na minha clínica muitas vezes pedindo auxílio, socorro. Eles também não sabem como lidar com essa sociedade de consumo que a todo momento, né, nos instiga a comprar cada vez mais. Diante disso, eu vejo que também algumas autarquias do Estado se omitem. Por quê? Porque não há uma fiscalização direta, né, e de uma forma efetiva para que essas publicidades, essa mídia, né, seja em benefício
do desenvolvimento, vamos dizer assim, normal, porque normal é algo que é padronizado também pela sociedade, e a gente pode falar disso melhor depois, para que algo seja mais efetivo, vamos dizer assim, no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Uma limitação, né? Sim, desse exatamente. acesso a essa quantidade de informação. Porque essas crianças, na verdade, elas não têm como definir claramente e de uma forma consciente, elas não têm um preparo ainda para definir e escolher aquilo que realmente faz bem, que é necessário ou que não é. Então elas começam a projetar tudo aquilo que elas precisam, que é passado a elas por essa mídia, por essa publicidade, como algo extremamente necessário. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com mais opinião para você. A Lei Maria da Penha criou mecanismos para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, resgatando o valor da família na sociedade. Esta é uma grande conquista. Denuncie. Não abra mão desse direito. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. A Opinião está de volta e hoje o tema discutido é a erotização infantil. Carla, no bloco anterior nós estávamos falando sobre a questão do excesso de informações que hoje essas crianças têm acesso, acabam tendo acesso. Você acredita que os pais, também a ausência dos pais ou o pouco convívio dessas crianças com os pais, também tem permitido que esse acesso seja facilitado? Sim. Na verdade, toda essa questão da evolução tecnológica dos meios de comunicação já é algo que propõe essa facilidade de acesso. Mas, com certeza, a falta de tempo, a diminuição de tempo desses pais com as crianças facilitam com que elas estejam cada dia mais, né, vulneráveis, né, a esses produtos, vamos dizer assim. Tem estudos que dizem que as crianças brasileiras ficam 40 horas semanais, né, na televisão, em frente à televisão e aos meios de comunicação, como computador, jogos, videogames. Se a gente for parar para pensar, é um número alto, bem alto, né? 40 horas é praticamente quase o que todo empregado ou funcionário trabalha durante uma semana. E essas são as estatísticas que dizem sobre isso. Bem, o que a gente percebe, que eu sempre oriento os pais quando me procuram, alguns até preocupados com esse excesso do uso, né, seja dos jogos, dos smartphones, do computador ou da TV, pelas crianças, é que coloque uma rotina. Toda criança, na verdade, ela pede limites, ela pede orientação, ela precisa ser orientada dos passos que ela tem que fazer para ela se constituir como sujeito, como pessoa, construir a identidade, a autonomia dela. Então eu oriento aos pais que sempre coloquem limites, horários para que se tenha acesso ao computador, horários para que possam ser realizados joguinhos, para que os pais incentivem e promovam atividades esportivas, atividades extra fora a escola, que não envolvam simplesmente os meios tecnológicos, e também para que os pais promovam atividades simples que fogem desse modismo da sociedade de consumo, como ir a um parque, fazer um piquenique. Incentivá-los, né, a ter comportamentos de criança, de criança e adolescente. Isso. Ir a um parque. Aqui em Goiânia nós temos tantos parques, né? Uma cidade abençoada pelos parques. Ir aos parques para correr, pular, brincar, andar com os cachorros, com os animais de criação, né? Poder ter atividades que antes pareciam muito comuns, mas que hoje as crianças não têm mais, né? Como brincar na rua, devido à violência, ou trânsito muito tumultuado, né? Como brincar de bola, fazer atividades de casinha, piquenique, né? Parques, tudo isso que a gente tem que voltar a incentivar um pouquinho. Não é uma questão de retroceder no tempo, eu não sou contra tecnologias, muito pelo contrário, é saber utilizar as tecnologias em benefício de um bom desenvolvimento. Né? Exato. Deputado,
O senhor acredita que a prevenção, campanhas educativas falando sobre os riscos que a erotização infantil oferece, é um caminho positivo? Sem dúvida, eu acho que toda e qualquer campanha de esclarecimento em busca, né, de que haja uma conscientização acaba sendo importante. E esse é um tema que ainda não foi levantado pela grande mídia. Não é um tema que a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que tem a Secretaria Nacional de Direitos da Criança e Adolescente, se atentou para isso. Mas ela já deu um passo, que é uma campanha que existe hoje, em nível nacional, e no combate à questão desse excesso que existe hoje da criança à frente da televisão ou com acesso, né, ao computador e qualquer outro meio que possa fazer com que ele fique ali tempos e tempos ocupado, talvez não seja da melhor forma de educação que ele tenha. Hoje existe uma campanha da Secretaria Nacional que é de censura vigiada pelos pais, para ver o que o seu filho está assistindo, durante quanto tempo ele fica ali. Hoje tem uma campanha, tem inclusive uma equipe da Secretaria Nacional viajando o Brasil e esteve aqui em Goiânia, e eu estive lá presente, inclusive na PUC, quando veio o pessoal do Ministério para poder apresentar a campanha aos conselheiros tutelares, que eu acho que é uma ferramenta importante, né, na busca de acesso a essas crianças, né? Eu estive lá, acho que quase 200 conselheiros estiveram lá no auditório da PUC, então eu achei muito interessante. É um passo, mas eu acho que tem que avançar também nessa questão da erotização. Deputado, a Copa se aproxima e, junto com esse evento tão grandioso, também aumentam as preocupações, porque, principalmente em cidades turísticas, crianças são vítimas vulneráveis de crimes graves contra elas. E a Secretaria Nacional, Kathleen, já está atenta a isso. Recentemente nós estivemos visitando a Secretaria Nacional e lá ela nos mostrou um planejamento que existe no combate a essa questão da preocupação da pedofilia. Então existe hoje, você pode ter certeza, eu acredito que aí no máximo em 60 dias, cerca de 30 dias antes da Copa do Mundo, vai ter uma campanha nacional em cima do combate da pedofilia, e existe um foco, porque existe um estudo das cidades que realmente são preocupantes em relação à pedofilia. O senhor acredita que, apesar de ser uma campanha federal, que vem do Congresso, os estados, o legislativo, o senhor como representante do legislativo, podem auxiliar na intensificação dessas campanhas em seus respectivos estados? Sem dúvida. Por exemplo, eu, enquanto presidente da Comissão da Criança e Adolescente, nós temos buscado os conselhos tutelares para serem uma ferramenta de combate, né? Eu acho que o conselho tutelar, eu reputo como a mais importante ferramenta em qualquer política pública voltada em favor da criança e adolescente. Então, por exemplo, nessa questão da censura vigiada, eu fiz questão de mobilizar os conselhos do Estado para que estivesse presente nessa palestra, nessa apresentação da campanha, porque eu reputo importante. Se não chamar o conselho para ser um órgão parceiro, fiscalizador, orientador, né, eu acho que não vai funcionar. E pelo que a gente ouviu lá na Secretaria Nacional, eu não tenho dúvidas de que isso está sendo feito. Carla, quando nós falamos de erotização infantil, logo nós pensamos em algumas consequências que são muito graves diante desse tipo de comportamento. Uma delas, ou a principal delas, é o crime de pedofilia. A erotização infantil, ela expõe a criança, o adolescente, ao crime de pedofilia? É um dos meios mais fáceis, né, vamos dizer assim, e que promulga ainda mais o comportamento adulto, né, para que esse comportamento disfuncional, a pedofilia, venha acontecer. É interessante porque a pedofilia é algo que precisa ser combatido, precisa haver leis e, além disso, precisa haver fiscalizações, né? Precisa-se que essas leis realmente elas possam ser cumpridas, né? Efetivas, punições, né? E que realmente a gente possa vir a ter, não é uma questão simplesmente de censura, mas de fiscalização e controle daquilo que vai além, né, dos limites. O que a gente entende é que a família é uma das ferramentas realmente principais, mas várias parcerias
terapias são necessárias e eficazes no combate a todos esses transtornos, como a pedofilia, que pode vir a serem causados como violência à criança e adolescente. Né? Parcerias como a escola, como a família, como as instituições educacionais e como o próprio Estado, as políticas, as leis, né, que defendem. Conselho tutelar é o melhor acesso que se tem a essa família, a essa proteção para que o ECA seja realmente cumprido, né, que ele seja efetivo, que ele tenha eficácia junto a essas crianças. O que me chama muito a atenção, que eu acho que a gente também tem que questionar, e é isso que eu levo ao questionamento da sociedade de uma forma geral e as famílias, é que a gente fala muito da pedofilia e todos os pais, todas as pessoas da sociedade fica meio que espasma, fica, né, espantada como com os casos. Algo muito distante da realidade. E né? ficam muito espantadas e chocadas com qualquer caso que vem à mídia. Mas ninguém fica chocado, né, com a exposição, às vezes, de seus filhos ou de outras crianças instigados por essa sociedade de consumo, essa sociedade publicitária, de marketing, que incentiva que uma criança de 4, 5 anos vá para um outdoor, né, fazer propaganda de roupas, calçados ou acessórios, né, seminuas, maquiadas, com uma personificação adulta e com um olhar, né, erotizado, com comportamentos extremamente erotizados, né? Então, quando eu questiono sobre isso, é porque eu acho que, na verdade, eu acredito que essas questões, elas têm que ir além do que elas foram até agora. Temos que questionar também, né, e fiscalizar e limitar também todos esses meios que utilizam, né, da criança e do adolescente como promulgador, como projeção, vamos dizer assim, melhor, de venda, de consumo, de status, né, e de acesso fácil a esse mercado. Então, eu acredito, como por exemplo, né, como eu estava citando aqui no intervalo, o Senado francês mesmo fez um avanço muito grande a respeito disso. Foi decretada uma lei onde não pode se haver participação de menores de 16 anos em nenhum programa, em nenhum concurso, em nada que possa expor, né, seja de modelos, de misses, seja de programas de auditório dessas crianças e desses adolescentes. Além da pedofilia, é interessante nós expormos também que entre as consequências também está a questão do próprio bullying, da exposição dessas crianças, dessa necessidade de autoafirmação, que também são problemas graves que acabam gerando problemas psicológicos nessas crianças. Sim, né? sim. A criança, quando ela começa, né, a perder algo que seja do seu desenvolvimento normal, né, da sua personalidade, com essa erotização, essa sexualidade muito precoce, né, vários comprometimentos, né, e disfunções psicológicas vão comparecer. Né? Hoje, na verdade, o que mais me chama a atenção é que o bullying é sofrido pelas crianças que não estão adequadas a essa sociedade de consumo. As crianças que usam vestidão são diferentes, as crianças que se comportam como crianças de acordo com a sua idade são diferentes, né? Elas são renegadas, né, daquele grupo, né, que incentiva e idolatra toda essa mídia. O direito da criança de ser criança. Agora, doutora, a questão física também, a senhora acha que contribui para essa erotização infantil, hoje está maior? Por exemplo, vou dar um exemplo, uma criança de 10 anos hoje, não é como uma criança de 10 anos, há 20, 30 anos atrás, ela já tem um corpo desenvolvido. Você acha que isso também contribui? Sim, e é justamente por haver essa erotização e por haver esse desenvolvimento sexual precoce é que essas questões fisiológicas também vão se tornar precoces. Né? Então, há todo um desenvolvimento psicológico e psíquico e físico, vamos dizer assim, o psicológico e o físico andam juntos de mão dadas. Nós vamos para mais um intervalo comercial e voltamos em instantes. A Lei Maria da Penha criou mecanismos para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, resgatando o valor da família na sociedade. Esta é uma grande conquista. Denuncie. Não abra mão desse direito. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet.
Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. O Opinião está de volta para o último bloco e hoje o tema é a erotização infantil. Carla, no bloco anterior nós estávamos falando da questão da queima de etapas, das consequências que essa erotização infantil traz na vida dessas crianças. Você já atendeu no seu consultório crianças que tiveram danos crônicos desse tipo de comportamento? Bem, danos crônicos é bem variado, né? Mas eu vou tentar aqui te retratar um pouquinho. Sim, eu atendo no meu consultório, né, crianças e adolescentes e alguns com alguma preocupação, principalmente do acesso, vamos dizer assim, desmedido desses meios de telecomunicações, né? Quais são os fatores que mais acometem na clínica, no consultório, né? Primeiro, essa questão da erotização ou do desenvolvimento sexual muito precoce, né? Então, eu atendo às vezes, por exemplo, crianças, né, ou adolescentes, mas crianças, por exemplo, de 9 anos, que eram para ser consideradas ainda na faixa etária de criança do desenvolvimento, que já apresentam, né, todo um desenvolvimento físico, como o próprio deputado estava perguntando e falando no bloco anterior, né, físico, orgânico desse desenvolvimento sexual. Né, crianças onde os pais começam a ficar preocupados, né, por não saber como controlar, né, esse desenvolvimento sexual. Outros fatores é o comportamento também antissocial que vem disso, né? As crianças muitas vezes se isolam quando se percebem diferentes ou quando algo acontece com elas ou elas chegam a ser assediadas, elas sentem um processo de culpa muito grande por achar que, por elas usarem uma saia curta, um sapato alto, ou uma maquiagem, ou toda uma produção adultizada, erotizada, elas também provocam aquele agressor, né? Elas insinuam e provocam aquele agressor. Nós já temos relatos e casos, né, de que muitas vezes, até no Supremo Tribunal, né, de Justiça, houve um caso assim, há pouco, de que um adulto, né, um sexo masculino, assediou uma menina de 14 anos, onde ele foi libertado porque se houve toda uma resolução do caso, indícios de que a menina já se prostituía, já tinha comportamentos totalmente erotizados, desenvolvimento sexual já há um bom tempo, então justificaria, né, a agressão a ela, a agressão física a ela. O comportamento, por exemplo, no caso de uma menina, da mãe, influencia? Sim, porque a mãe acaba sendo um espelho. O jeito de vestir, por exemplo, da mãe. Sim, né? Não só da mãe, como de todas as pessoas que ela tem como referência. A mãe é uma delas ou a principal delas. Então, ela vai copiar. A criança, na verdade, dos 2 aos 7 anos, principalmente, dos 2 aos 9 anos, ela se modela, né? Ela se espelha naquelas pessoas que ela tem como identificação e referência. Então, inicialmente, a família, a mãe e o pai, né? Posteriormente, as pessoas vinculadas a essa família, tios, tias, primos, né? E posteriormente, o que a gente chama dos ídolos, né? Aí após vão ser os amigos, as amiguinhas, né? E os ídolos, que a mídia produz e traz a todo momento. É tão complicado, citando esse caso, qual você se referiu, que as crianças, elas lidam com situações que deveriam ser enfrentadas apenas por adultos ou nem por adultos e, ao mesmo tempo, elas não têm preparo para lidar com as consequências que isso gera, né? E é isso que vai causar os traumas, né? Ou todo aquilo que vai só os tratamentos terapêuticos, né, que vão dar conta de resolver, talvez, e de melhorar, né, esse desenvolvimento. Mas o interessante observar é isso mesmo, que as crianças estão se desenvolvendo precocemente, fisicamente, psicologicamente, nesse desenvolvimento sexual, mas elas não estão adquirindo o preparo necessário para lidar com as situações que essa exposição, né, as coloca e as convoca. Deputado, a erotização infantil, ela é uma responsabilidade da família, é uma responsabilidade da sociedade como um todo. Nós até citamos de ser um problema cultural também, mas também é uma responsabilidade do poder público? Sem dúvida, mas em primeiro lugar, da família. Eu acho que a gente precisa, e isso está se perdendo ao longo do tempo, dar mais responsabilidade aos pais.
Eu acho que eu, enquanto presidente da Comissão da Criança, e andando praticamente o estado todo, eu percebi, enquanto não se chamar a responsabilidade dos pais para qualquer que seja a educação dos filhos, e inclusive puni-los, porque o Estatuto da Criança e Adolescente prevê isso, nós não vamos fazer com que os pais entendam que ele não pode transferir responsabilidade, né? Ele quer transferir a responsabilidade para o Conselho Tutelar, ele quer transferir a responsabilidade para o governo, para as prefeituras. Por quê? Porque ele entende que ele não dá conta de criar mais os filhos. Então ele passa essa responsabilidade. No caso específico, de pais que ainda têm uma condição de fazer uma terapia com os filhos, né? E isso até ameniza a situação, porque a gente sabe a importância da terapia. Mas e aquele que não tem? Né? Aquele que não tem condição de pagar um terapeuta, um psicólogo para o seu filho, né? Vai ter consequências graves na sociedade, né? Ele vai sair do seio da família e vai dar problemas na sociedade, seja que tipo de problema for. Está aí um exemplo citado, uma menina de 14 anos que, né, vivia na prostituição, pelo menos, né, se comentou isso aqui. Então, o problema maior é chamar a responsabilidade dos pais para com os filhos. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ter transferência de responsabilidade sem que isso seja cumprido. Deputado, entendendo o papel da sociedade, da educação e dos pais na construção desse indivíduo, do comportamento desse indivíduo, dessa criança, desse adolescente, de que maneira o senhor acredita que o poder público pode auxiliar no combate à erotização infantil? Especificamente na questão da erotização infantil, poderia haver, exemplo, um programa que pudesse atender a criança com esse desvio de conduta com um tratamento psicológico, né? Seria uma opção. A rede pública, né, de saúde oferecer um tratamento gratuito, um acesso facilitado, porque existe hoje os CAPs, mas não é tão acessível quanto deveria ser, se tivesse um programa específico para esse tratamento. E eu acho que o governo, vindo em todas as suas esferas, federal, estadual e municipal, poderia haver uma união para que se pudesse propor um programa específico para isso. A doutora Carla, citou com bastante ênfase durante o programa que a criança hoje, ela é uma massa de manobra dentro da indústria cultural. As publicidades relacionadas à criança virou um produto hoje, que rende bons lucros. O senhor acredita que algum tipo de lei possa vir a inibir esse tipo de ação? Foi citada a questão da França. Eu não sei se o Brasil, né, assimilaria bem essa censura de 16 anos. Nós temos programas hoje na TV brasileira, especialmente aos sábados, né, que expõe a criança de todo e qualquer jeito. E só uma lei federal para poder inibir, né, ou coibir esse tipo de ação. Agora, eu não sei, nós estamos vivendo um momento de muitas mudanças no país, não sei de que maneira a sociedade poderia encarar isso, seria exatamente essa proibição. Eu não digo 16, mas vamos lá, se a gente conseguisse puxar para 14, né, já estaria de bom tamanho. Doutora, quais são as principais ações que os pais podem realizar com os seus filhos para que eles não estejam tão expostos, por exemplo? Quais são as orientações que a senhora passa? Eu sempre converso com as famílias e com os pais e deixo bem claro a necessidade deles participarem da vida desses filhos, o tempo todo, né? Quanto mais possível. É lógico que os pais não podem estar com os filhos 24 horas por dia, a gente entende muito bem isso, a sociedade mudou, né? O sistema capitalista hoje exige que os pais trabalhem em, às vezes, duplas jornadas de trabalho, mas que eles possam estar em diálogo, observando, percebendo como que esses filhos estão desenvolvendo, em que locais e quais amizades eles estão construindo, né? E como que eles estão ali desenvolvendo essa sexualidade, esse desenvolvimento da personalidade. O diálogo sempre é a melhor saída.
Outro ponto que eu sempre oriento é que as crianças precisam de limites, elas precisam de rotina. A rotina lhes dá segurança, lhes dão equilíbrio e segurança para se tornarem jovens e adultos seguros, autônomos, independentes no amanhã. Então elas precisam de limites de horários, limites das tarefas, né? Hoje a gente vê um certo, às vezes até exagero de algumas famílias, né? Nas questões de inglês, vários tipos de esporte, vários tipos de atividades, mas não há tempo, né, para que esses pais estejam com os filhos conversando, orientando. Outra coisa fundamental, a orientação sexual direcionada pelos pais. E muitas vezes eu pego vários pais nos meus consultórios que eles não sabem conversar sobre o desenvolvimento da sexualidade. Então é necessário que eles recebam orientações para ensinar essas famílias, esses pais, a conversar sobre o desenvolvimento sexual com seus filhos, para ensinar esses pais a dialogar com essas crianças, para ensinar essas crianças como se prevenirem, né, e se defenderem, né, de toda essa sociedade de consumo e de todo esse meio, vamos dizer assim, que pode haver dos pedófilos, de todos os transtornos que a gente vai ver no desenvolvimento da sexualidade. E entender também aquilo que faz parte do comportamento de uma criança. Sim. E o que faz parte do comportamento de um adulto. Exatamente, né? Conhecer o desenvolvimento, as fases, e isso geralmente são os profissionais vinculados à área de saúde, de assistência social, que vão poder fazer esse trabalho junto às famílias, né? Dentro do conselho tutelar também existem essas pessoas específicas, orientá-los no desenvolvimento do que é tido como normal. A minha grande preocupação hoje é que a erotização infantil, o desenvolvimento cada dia mais precoce da sexualidade tem se tornado algo banalizado. E essa banalização é visto hoje pelas famílias, pela sociedade, pelas instituições, sejam educacionais ou governamentais, como algo normal. Ver uma criança de 4, 5 anos, entendeu? Com uma roupa provocante, na televisão, participando de um programa de auditório, né? Concorrendo a alguma coisa, algum prêmio, quer que seja, é algo normal do fim de semana de todas as famílias. Isso eu acho que é algo altamente preocupante. E, na verdade, não há uma preparação para a criação dos filhos, né? Ninguém está preparado. Geralmente a gente adquire aquele modelo do que a gente viu nos pais da gente, né? Não existe uma preparação, né? A gente vê o quê? Ah, quando vai batizar tem um curso de batismo, né? Ah, quando vai casar tem um curso lá para, né, convivência, né, do casal. Mas não existe, não sei se algum país existe, não existe nenhuma preparação de você saber, inclusive, as fases da criança, né? As etapas que a criança tem. Existem estudos em relação a isso, mas não existe esse repasse para a família saber educar da melhor maneira possível. Quero agradecer a presença do senhor deputado, da senhora doutora, e deixar claro para os nossos telespectadores estarem atentos a esse problema que é tão grave e tão comum entre nós. Nós, como representantes da mídia, do parlamento e da saúde, estarmos atentos e colaborar para que esse tipo de comportamento seja limitado e dar ao direito das crianças de serem crianças, né? O Opinião fica por aqui, nós nos encontramos numa próxima edição.